Boa noite e bem-vindo ao On The Record, o programa de entrevistas da i24 News English. Enquanto Israel aguarda o resultado das negociações sobre um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, que Teherã exige que inclua o fim da guerra no Líbano, a frente libanesa se tornou a fronteira mais ativa de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou na terça-feira que as FDI vão ampliar a operação militar no sul do Líbano, devido ao aumento dos ataques de drones do Hezbollah contra comunidades do norte de Israel e tropas das FDI na zona de segurança. Enquanto isso, delegações militares de Israel e do Líbano devem se reunir em Washington na sexta-feira para discutir o desarmamento do Hezbollah e o futuro posicionamento das Forças Armadas libanesas no sul do Líbano. Após a retirada esperada das FDI, que Israel afirma que só acontecerá quando o Hezbollah estiver totalmente desarmado. Para explicar tudo isso, estou com Jacques Neriat. Coronel da Reserva, Jacques Neriat é analista sênior de assuntos do Oriente Médio no Centro de Assuntos Públicos de Jerusalém. Nascido em Beirute, Neriat fez aliá para Israel em 1968 e pouco depois ingressou nas Forças de Defesa de Israel, onde serviu por 21 anos, incluindo como vice-chefe de avaliação na inteligência militar das FDI. Ele também foi assessor de política externa do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Jacques, obrigado por estar conosco hoje à noite. Obrigado por me receber. Então vamos começar. Quero dizer, agora estamos vendo oficialmente que Israel e Líbano estão em um estado de cessar-fogo, mas já estivemos aqui antes. E em cessar-fogos anteriores, a dinâmica era que o Hezbollah suspendia os ataques e Israel atirava. Mas não é o caso agora. Estamos vendo que o Hezbollah continua seus ataques contra as forças israelenses e as comunidades da fronteira norte de Israel. O que mudou em relação ao Hezbollah? Bem, esse cessar-fogo é chamado pelos habitantes da parte norte de Israel de a Guerra do Cessar-Fogo. Então, quer dizer, estamos em guerra, em uma guerra total com o Hezbollah. E hoje é a primeira vez em muito tempo que as forças de defesa de Israel atacaram alvos no norte do Líbano, a 150 quilômetros da fronteira. Isso é algo novo. E eu acho que isso é, de certa forma, um aviso ao Hezbollah de que se continuar ameaçando as tropas e, claro, quero dizer, atacando civis, então Israel não teria outra escolha a não ser intervir de forma mais radical no Líbano. E isso significaria uma intrusão maior, uma incursão terrestre das nossas forças no Líbano, mirando alvos específicos e de elite no Líbano, e alvos de liderança, por exemplo, como fizemos no passado. E até agora não fazemos isso. Não fazemos isso porque há uma determinação americana para não fazer, para não ampliar o escopo do confronto para Beirute e outras regiões. Quero dizer, Israel está avançando aos poucos e estamos progredindo. Ainda não estamos em Darria, mas avançamos no Vale do Beká, na parte norte do Líbano, e o Hezbollah deve sentir tudo isso imediatamente. Então, mas como você disse, estamos em uma guerra. É uma guerra de atrito, e é exatamente isso que o Hezbollah quer. Quer que as tropas israelenses fiquem confinadas a uma área. E essa área foi determinada pelos Estados Unidos, que também disseram, tudo bem, não mais do que 10 quilômetros dentro do Líbano. E por causa disso, e por causa do entendimento do Hezbollah de que Israel se submete e cede à pressão de Washington, e por causa do sucesso que eles sentem que o Irã tem nas negociações com Washington, eles se sentem encorajados a serem muito mais agressivos contra Israel. E quer dizer, como Qassem disse em seu último discurso, é ou martírio ou vitória. Então não há como conciliar entre os dois. Essa é a decisão deles. E a decisão agora também está sendo avaliada com base em outros fatores. E o primeiro elemento que o Hezbollah tem em mente é como derrubar esse governo, como derrubar o governo libanês. E isso é uma ameaça direta. Se continuarem negociando com os vermelhos, não se surpreendam se levarmos isso às ruas.
Então vamos chegar a essa ameaça muito incomum chamada Qassem, mas você mencionou as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, o Líbano esteja ou não incluído nesse cessar-fogo, a situação vai continuar sendo que as forças israelenses estão em solo. E o Hezbollah afirmou que, enquanto as forças israelenses estiverem lá, continuará atacando. E as forças israelenses vão permanecer lá até que o Hezbollah seja desarmado, o que é um processo que pode levar anos. E então, será que as forças de defesa de Israel conseguem suportar ficar nessa área no sul do Líbano e continuar sendo atacadas pelo Hezbollah? Quer dizer, isso meio que nos leva de volta à realidade antes da retirada em 2000. Sabe, para ser franco, na minha opinião, na minha experiência no Líbano, eu não acho que essa faixa de segurança de 5 ou 10 quilômetros vai nos dar a segurança que precisamos no Líbano. Nós destruímos 29 vilarejos na primeira linha, segunda linha, terceira linha. Agora somos nós os responsáveis. Quero dizer, sob a nossa presença, há mais de 68 vilarejos, a maioria deles destruídos. Então, a defesa do norte pode ser feita dentro das nossas fronteiras internacionais, com arranjos de segurança dentro do Líbano. Por que manter a zona de segurança? Exatamente, é isso mesmo. Isso, de fato, é uma ameaça aos libaneses, dizendo a eles, ok, o que aconteceu com a ocupação daquelas aldeias? Você tem quase 1 milhão de libaneses que fugiram para o norte. E agora estamos concentrando em Nabatia e em Tiro. E isso significa que outros 250 mil libaneses simplesmente terão que ir para o norte. E isso cria uma pressão sobre o governo e também uma pressão sobre o Hezbollah. Então você está dizendo que a zona de segurança é mais uma tática de pressão do que uma necessidade de segurança? Como você disse, quer dizer, tivemos essa experiência de 1982 até o ano 2000 e isso não ajudou muito, quer dizer, nos tornamos alvos do Hezbollah lá. E nós, na verdade, incentivamos o Hezbollah a se tornar o que se tornou por causa do confronto com as tropas das FDI e o exército do sul do Líbano. Então isso é um fato. Isso é um fato. Então temos que tomar todas as medidas necessárias para proteger nosso país. E se estamos colocando o exército entre o Líbano e as aldeias do norte, então podemos colocar o exército e as aldeias na mesma posição atrás da nossa fronteira internacional. Mas isso é, como eu disse, uma carta que estamos usando para pressionar e chegar a uma solução política com o governo libanês. E agora eu preciso abordar uma coisa que você disse antes, como se o propósito dessas negociações fosse normalizar a relação com Israel. Não é disso que os libaneses estão falando. O Líbano, os negociadores libaneses, junto com o presidente do Líbano, estão falando sobre negociar a retirada de Israel, a reconstrução do Sul. Não há sequer uma palavra sobre normalização ou um acordo de segurança com Israel. Nenhuma. Agora, outra questão é essa. Na semana passada, o Ministério da Justiça americano, simplesmente, impôs sanções a parlamentares libaneses, quer dizer, membros do parlamento. E o que há de especial em 2 oficiais em exercício? Um é o chefe de avaliação nas forças internas libanesas e o segundo é responsável pela inteligência em Dafia. É a primeira vez, o que mostra que eles sabem que o exército libanês tem muitos infiltrados em contato com o Hezbollah. Isso significa que não há como qualquer acordo alcançado com o Líbano ser implementado com a ajuda do exército libanês. Isso nós sabemos com certeza. Então a pergunta permanece: quem vai te dar as garantias? Exatamente. Então sabemos que o exército libanês não tem capacidade de desarmar o Hezbollah. E o que você está sugerindo agora é que também não tem vontade por causa da composição das forças armadas libanesas e da presença significativa dos xiitas lá. Você pode explicar brevemente a composição das forças armadas libanesas? Assim podemos ter uma ideia melhor de quão desafiador
ou como alguns diriam, impossível, é colocar essa tarefa de desarmar o Hezbollah nas Forças Armadas libanesas? Por mais de 40 anos, o Hezbollah se concentrou em duas coisas. Uma é o sistema educacional, que tem sido o próprio sistema deles paralelo ao libanês. Esse é um sistema onde o hino nacional é Salam Yamin em vez do hino nacional libanês. Esse é um deles. A segunda é colocar infiltrados dentro do exército e dentro da administração do Líbano. E, na verdade, 60% do exército libanês são xiitas, o que significa que eles não conseguem se mobilizar e não podem agir contra seus pais, seus parentes no sul. Isso é, quero dizer, absurdo. Então você não pode usar o exército para isso. E o próprio chefe do exército diz que, se você usar o exército para reprimir o Hezbollah, o exército vai se desintegrar, como aconteceu em 1975. Então, por que os Estados Unidos estão depositando sua fé ou sua confiança no governo libanês? Porque, nos Estados Unidos, o plano é criar uma nova brigada. Uma brigada totalmente nova, sem nenhuma relação com o Hezbollah. E essa seria a Brigada Libanesa responsável pela segurança e ordem no sul. Isso é um sonho. Isso nunca vai acontecer. A menos que, quero dizer, mesmo que paguem salários mais altos, se você comparar hoje, um soldado libanês recebe $250 por mês, enquanto um combatente do Hezbollah recebe exatamente $2.000 por mês. A diferença é enorme. Por isso não se pode criar um novo exército. E então, quando o comandante-chefe desse exército visitou Washington e se encontrou com Lindsey Graham, ele recebeu permissão para visitar Washington. O quê? Agora, não mais Washington. Perguntaram a ele, como você vê o Hezbollah? Você considera o Hezbollah uma organização terrorista? E qual foi a resposta dele? Não foi no contexto do Líbano. Ou seja, o Hezbollah pode ser uma organização terrorista no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, mas no Líbano, não, de jeito nenhum. Então, faz parte do sistema. É assim que o comandante do exército vê as coisas. Agora veja, vou te dar outro exemplo. Israel eliminou o chefe do Estado-Maior do Hezbollah, Fuad Shukr. Ele estava no Hezbollah. O primo dele estava nas forças internas do Líbano, quero dizer, nas forças internas oficiais. Ele foi, de acordo com a imprensa, sequestrado pelas forças israelenses e levado para Israel. O outro primo dele está no Amal, a outra organização xiita. Então, uma família com 3 vínculos. Um no Hezbollah, um no Amal e um nas forças internas. É assim que a comunidade xiita está dividida no Líbano agora. Então, todos eles têm um propósito: lutar contra Israel, transformar o Líbano em uma república islâmica, ser outra província da República Islâmica do Irã e ficar sob a Vilayat al-Faqih. Quero dizer, a autoridade dos juristas em Teherã. Eles vão obedecer e fazer tudo o que ele quiser. Olha, você falou sobre a ameaça feita por Naim Kassem em um discurso esta semana, onde ele disse isso. Ele basicamente foi além dos seus apelos habituais ao governo libanês para se retirar das negociações com Israel. E, na verdade, direcionou seu apelo aos xiitas, seus apoiadores no Líbano, para irem às ruas e ameaçou que eles vão derrubar o governo. Isso quer dizer que estamos perto de uma guerra civil no Líbano? Bem, você sabe, estamos sentados em um barril de pólvora. Bastaria uma faísca para acender e explodir tudo. Todo mundo sabe disso no Líbano, e é por isso que estão tentando evitar. Mas quero dizer, o Hezbollah, mais do que os outros, entende as consequências. E ele está se referindo à experiência passada. Em 2008, Hassan Nasrallah, na época, queria ter uma rede de fibra ótica independente das instituições libanesas para proteger suas unidades. Fuad Sinyor, então primeiro-ministro, disse: não, isso é soberania libanesa. Você não pode, é uma milícia e não faz parte do governo.
Como resultado, Hezbollah em 3 dias tomou a capital, tomou a montanha Druza. E por causa desse elemento, quero dizer, o Hezbollah finalmente abriu mão de suas posições em troca de um direito de veto sobre todas as decisões do governo libanês. E isso foi feito até hoje, até 2024. Olha, a memória difícil da Guerra Civil acho que ainda está muito presente no psique libanesa e na tomada de decisões da liderança. Mas esse é o Líbano. Quero mudar o foco para casa aqui em Israel. Israel está envolvido em uma guerra ativa há mais de 2 anos e meio, sem nenhum fim à vista. Suas forças estão tomando territórios em Gaza, no Líbano, na Síria e continuarão fazendo isso no futuro previsível. Qual o impacto? Como isso está afetando a sociedade israelense? Bem, na sociedade em que vivo, acho que a oposição a esse comportamento, o comportamento do governo, não é aceita. Todo mundo, todos são inteligentes o suficiente para entender que os objetivos da guerra não foram alcançados. Em Gaza, a questão ainda está em aberto. No Líbano, a questão está em aberto. Na Síria, a questão está em aberto. No Irã, a questão está em aberto. Quem é o caso está em aberto. Nós conseguimos encerrar algum desses casos? Recebemos, quero dizer, uma aprovação final em algum desses casos? Não. E por causa disso, quer dizer, a cada 2 dias você ouve sobre um soldado morto no norte, outro em um acidente em Gaza ou sendo morto por atiradores de elite. Então estamos vivendo em estado de guerra há 2 anos e meio. Quer dizer, é quase como se estivéssemos nos aproximando do exemplo ucraniano. Jack, essa guerra não foi escolhida, foi imposta a Israel. Sim. E as ameaças continuam. Bem, as decisões foram decisões ruins. Como você disse, isso foi imposto a nós. E a resposta deveria ter sido rápida e definitiva. Em vez disso, nós simplesmente nos arrastamos. Nós demorou meses para decidir, antes de tudo, se iríamos intervir por terra em Gaza. E então, quer dizer, ouvimos versões diferentes. Uma dizia, quer dizer, que a liderança está no norte. Então nós simplesmente conquistamos o norte da faixa de Gaza e nada. E então disseram que estava no Hospital Shifa, no porão do. Fomos ao Hospital Shifa e não havia nada. E então disseram Khan Yunis, e depois Khan Yunis. E toda vez só mudávamos de um lugar para outro sem realmente cumprir o objetivo. Agora, no Líbano, é a mesma coisa. Quer dizer, nós acabamos de começar agora. Começamos a guerra com o Hezbollah. E dissemos muito claramente que nós o encurralamos, o Hezbollah em we trapped Hezbollah in uma armadilha que preparamos para ele. Em vez disso, foi o contrário. Foi, quer dizer, a surpresa dos drones, das operações cibernéticas, da fibra ótica, dos drones. Quer dizer, foi uma surpresa estratégica para as FDI. Eles não estavam preparados para isso. Assim como nós não estávamos preparados para o que aconteceu em Gaza. Então, como você pode aceitar isso, quero dizer, e confiar na sua segurança? Porque, no fim das contas, o que o povo de Israel está pedindo é segurança. Nós queremos segurança, sabe? Você pode nos oferecer segurança quando age, quero dizer, com ações tão tolas assim. Então você critica o processo de tomada de decisão, mas também disse antes que Israel está se curvando à pressão dos Estados Unidos. Então qual é o impacto da relação entre Israel e os Estados Unidos para trazer Israel a essa situação atual com a qual você está muito insatisfeito? E muitos israelenses também estão. Quando trabalhei com Yitzhak Rabin, foi mais de uma vez, quero dizer, foram várias vezes. Ele dizia, não vou fazer isso e arriscar os 3 bilhões de dólares que recebemos por ano dos Estados Unidos. Ele tinha uma relação muito especial com os Estados Unidos. Mas Yitzhak Rabin, mais do que qualquer outro primeiro-ministro, sempre surpreendia os americanos. Sempre os surpreendia. Primeiramente, com o exílio de 415 líderes do Hamas no Líbano.
E depois, com o Acordo de Oslo, que foi uma completa surpresa para os americanos, porque eles achavam que estávamos falando sobre a Síria, eles receberam outra coisa no lugar. E então todas as ações israelenses, ações militares na época, eram iniciadas por Israel e paradas por Israel. Aqui estamos nós por causa do nosso compromisso e pelo fato de que os americanos nos ajudaram a tentar reduzir a ameaça nuclear do Irã. Nós nos vemos atados às decisões deles. Quer dizer, se eles... Donald Trump disse isso abertamente no ar. Ele disse, o Bibi Netanyahu, não Benjamin Netanyahu, disse que o Bibi Netanyahu fará tudo o que eu quiser. Então, essa é a situação em que chegamos, onde nossa soberania e nossa tomada de decisões estão, quero dizer, dependendo da Casa Branca e de Washington. E nunca foi assim. E nunca foi assim. Então nós perdemos uma parte da nossa independência. E é isso que está acontecendo com essas relações. Porque, por outro lado, quer dizer, olhe para o comportamento dos Estados Unidos. Quando eles percebem que não podem subjugar os Houthis, eles param a guerra. Eles dizem, não, já chega, tivemos o suficiente, ficamos com os Houthis, agora eles vão fechar um acordo com o Irã, farão qualquer coisa e continuaremos com o Irã, porque estamos aqui e eles lá. Essa é uma grande diferença. Agora, e o Líbano? É a mesma coisa. Vocês estão nos proibindo de atacar a Darria, vocês estão protegendo o Hezbollah. O Hezbollah, em vez de fugir da Darria, só está rindo. Ele está rindo às gargalhadas e dizendo, meu Deus, quero dizer, quem poderia imaginar que Washington nos protegeria contra Israel? Quero passar para a última parte do programa. Esse é o segmento de perguntas rápidas. Vou te mostrar 3 fotos, nesse caso vão ser 4, e você me diz a primeira coisa que vier à mente. Então aqui está a primeira foto. Este é o presidente do parlamento libanês e líder xiita, Nabi Berri. A maior máfia do Líbano. Esse é o cara que está lavando o dinheiro que chega ao Hezbollah através do sistema dele. E ele aparece como sendo o moderado. Na verdade, é ele quem está instigando todas as posições do Hezbollah contra nós. Vamos para a próxima foto. Este é o chefe do Estado-Maior das FDI, Yair Lapid. Yair Zemir está hoje sozinho, sem nenhum apoio do governo, sem nenhum apoio de nenhum dos grupos envolvidos. Porque, quer dizer, e todo mundo está tentando jogar nas costas dele, por causa do cargo, a culpa pelo mau resultado desta guerra. Tudo bem. Quebrando a tradição, agora estas são 2 fotos suas quando era um garoto, nos anos 50, 60, em Beirute. Sim. Como era a vida? Como foi crescer em Beirute como judeu naquela época? Bem, na verdade, nós não morávamos no bairro judeu de Beirute. Estávamos fora do bairro e nossa família era algo especial. Meu pai era russo, nascido na Rússia, e minha mãe veio de Rhodes, da ilha de Rhodes. Então, isso era bem comum no Líbano, quero dizer, onde judeus de países árabes se casavam entre si. E de repente você tem alguém, quer dizer, o pai russo e a mãe da Grécia. Isso era incomum, mas quero dizer, nós não sentíamos isso porque não sentíamos nenhum problema. Porque naquela idade, minha mãe escolheu nos mandar para essa escola, esse internato francês, onde eu participava do escotismo. Eu era chefe de uma tribo. Acho que eram os tigres daquela época, se não me engano, eu era o chefe judeu. De uma tribo de escoteiros no Líbano. E o que é muito incrível é que essa foto me lembra que por causa daquela escola, daquele internato, eu estou aqui sentado com você. Porque quando terminei meus anos escolares e simplesmente pulei 2 séries, quer dizer, eu era tão brilhante que pulei 2 séries, eu recebi uma bolsa de estudos para ir estudar na França. E eu estava de pé na cerimônia no final do ano. E, sabe, todo mundo estava acostumado a fazer discursos sobre como somos bons, blá, 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 blá.
De repente, estávamos em 1968. De repente, alguém subiu ao palco e começou a atacar Israel e os judeus. E eu fiquei com medo. E de repente, eu senti alguém segurando meu ombro. Eu me virei e vi que era o diretor da escola, Perma Rosa. Ele disse para mim: não dê atenção para esses tolos. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é em Israel. Eles precisam de homens lá. Vá para lá. E foi assim que isso mudou minha vida. Você vê um futuro no Líbano onde haverá novamente meninos judeus liderando tribos de escoteiros? Infelizmente, não vejo futuro nem para o Líbano. O Líbano ou vai ser fragmentado em cantões ou em algum tipo de federação, ou então vai se tornar mais uma parte da República Islâmica. Bom, pelo menos você pôde conhecer o Líbano em sua época de ouro. Só podemos torcer para que um dia volte a ser pelo menos uma fração do que já foi. Mas vamos ter que encerrar por aqui. Quero agradecer novamente a você, Jacques Neriat, por ter participado comigo esta noite e compartilhado pensamentos e experiências muito esclarecedores sobre o Líbano. Sintonize novamente na próxima semana aqui no On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir. Obrigado.